Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo para mais um webinar. Reforçando a ideia do projeto, que é justamente a gente ajudar o mercado brasileiro, trazendo grandes nomes que construíram ou estão construindo o e-commerce no Brasil. Então a ideia justamente é trazer esses nomes para trocar um pouco da experiência, das ideias, dos projetos que já fizeram, o que estão fazendo, e compartilhar com um todo, né? A principal ideia desse projeto ele foi criado justamente pensando nisso. Como a gente poderia compartilhar não só o que a gente entende, mas um pouco de todo o mercado. Então, lembrando que já passou aqui pelos nossos webinários, a gente já teve o Christopher, o mago do e-commerce, que foi o ganhador do prêmio de operações do e-commerce Brasil, inclusive das lojas Pompeia. A gente já teve aqui o Cris Arezzo, tricampeão, principalmente em atendimento. Ele deu uma aula para a gente aí sobre atendimento e como transformar esse saque em resultado, com grandes cases e grandes exemplos. A gente teve também o Pedro Eugênio, que foi o fundador, ou o cara que trouxe o Black Friday para o Brasil. Aí ele explicou um pouco como tudo começou, o que aconteceu, trouxe algumas dicas de como ter melhores resultados, né? E uma coisa que ele trouxe que eu achei bem interessante foi justamente essa preocupação sobre antecipar, né? Não deixar tudo para a última hora e sim planejar. Então a ideia hoje, a gente vai bater um papo com o Francisco Cantão. Ele também já trabalhou em grandes lugares, eu vou pegar aqui a cola, porque são grandes casos que o cara trabalhou aqui. Ele foi marketing lá da Dots, foi depois marketing na Saraiva, passou pelo Walmart no e-commerce. Aliás, até uma curiosidade, eu encontrando o Cantão aqui, eu descobri que a gente já fez projetos em conjunto lá no passado no Walmart. Hoje ele está como diretor da Proximedia e é o fundador do prêmio Black Friday de Verdade. Então a gente vai bater esse papo gostoso aqui com o Francisco. E um ponto importante, gente, quero pedir desculpas pelo atraso, a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui na conexão, já está resolvido, mas é isso. Francisco, cara, muito bom te ter, prazer receber você aqui, ainda mais sabendo que a gente já fez algum negócio lá no passado, na época do Walmart, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí do e-commerce, cara, para a gente começar já. Bem-vindo. Legal, obrigado, Daniel, queria agradecer pelo convite aí. É um prazer aqui estar com vocês para falar um pouco, né, sobre Black Friday, sobre esse mercado de e-commerce, né, como a gente comentou, um mercado pequeno, né, apesar de hoje já estar muito mais amadurecido, a gente encontra ainda muita gente do mercado que a gente encontrou há muitos anos atrás. E, assim, falando um pouco sobre e-commerce, eu trabalho já há mais de 10 anos, né, nesse mercado, inicialmente com a Dots, muito mais voltado para lá nos primórdios, ainda quando o Submarino, Americanas eram separados, não existia B2W, Extra estava começando, o pessoal que hoje é da Via Varejo estava começando no e-commerce. Então, acho que a gente tem um amadurecimento muito grande desse mercado com todo esse tempo. E eu acho que isso se deve também às pessoas, né, que fizeram esse mercado evoluir, e também com o amadurecimento do mercado brasileiro, né? Então, hoje você já pega um público que é hoje muito mais digital do que você fala que há 10 anos atrás, mudou totalmente o perfil do consumidor, né, das ferramentas, das plataformas. Então, eu acho que o e-commerce tem tudo para cada vez mais continuar nesse ritmo acelerado de crescimento, hoje com novas possibilidades. Aí, com certeza, a gente vai nos adequar e já estamos adequando. O mobile hoje é algo assim, excepcional e a gente tem outras frentes, aí, novas tendências que eu tenho certeza que vão fazer o mercado alavancar ainda mais. Legal. E, Francisco, no seu LinkedIn aqui, tem como fundador do prêmio Black Friday de Verdade. Inclusive, a gente é um dos apoiadores lá, patrocinando o evento. O que é esse Black Friday de Verdade? Explica pra gente um pouco qual que é a ideia. Legal. Acho que vamos fazer um overview aqui sobre a Black Friday. Na verdade, eu tive a honra de participar da primeira Black Friday lá em 2010, com o Pedro Eugênio, né, que você comentou aqui, né, que foi o fundador aqui da Black Friday, trouxe a Black Friday para o Brasil. E em 2010, assim, o que é interessante, a Black Friday surgiu num movimento muito espontâneo e orgânico, né? Onde o consumidor brasileiro comprou essa campanha e alavancou-se de uma forma impressionante, pouquíssimo tempo, né? Só que esse crescimento aconteceu de uma forma que não era tão estruturada assim, né? Então a gente teve, junto com esse pico de vendas, com esse fenômeno, veio também um crescimento meio desenfreado. Então, nas primeiras campanhas você via muitos problemas técnicos, né, de lojas que saíam do ar, né, então ficavam horas fora do ar, e depois surgiu um problema que eu identifiquei lá em meados de 2013, que eu vi que era um problema que estava se tornando bem grave, que era o problema da credibilidade da campanha.
Então, o brasileiro já tem uma tendência que é de ter um perfil de crítico, né? De crítico. Então, as pessoas primeiro pensam em reclamar antes de elogiar, né? E com a Black Friday, as pessoas que já conheciam a Black Friday dos Estados Unidos, comparavam com a Black Friday brasileira, começaram a ver também que, tipo, aqui não é tão uma Black Friday, meio que é uma Black Fraud, né? Meio de mentira. Juntando isso com algumas práticas erradas de diversas lojas que começavam a subir os preços antes da Black Friday, e aí depois chegava durante a data, davam descontos, começou a criar uma imagem muito ruim para a data. E eu percebi que isso estava caminhando cada vez mais forte, né? Então, no sentido de valorizar que existe a Black Friday de verdade, hoje ela já é a principal data do e-commerce, se eu não me engano, já faz uns 3 anos que é a principal data de vendas do ano, e os consumidores acreditam, esperam por ela. Acho que sentiu falta de um movimento no sentido de fazer a Black Friday se tornar uma Black Friday de verdade, né? Falar, existe a Black Friday e valorizar essas boas práticas. Então, lá em 2014, o que a gente fazia? A princípio, a gente fazia um trabalho mais de curadoria. Então, a gente olhava as ofertas dentro dos grandes e-commerce e fazia um filtro e dava como se fosse um selo de qualidade ali para aquelas ofertas que a gente divulgava. Sim. A campanha foi evoluindo bastante, teve bastante aderência do consumidor. Hoje, a gente, com 4 anos de campanha, a gente conseguiu hoje mais de 1 milhão aí de clientes cadastrados, então foi muito bom. E no ano passado, a gente sentiu um movimento maior para tentar amadurecer essa questão. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu o prêmio Black Friday de verdade. O que é esse prêmio? Seria um prêmio onde a gente premiaria as melhores lojas que fazem a melhor Black Friday do Brasil. Então, teve um sucesso enorme, assim, né? Então, a gente teve uma aderência muito grande do varejo, né? A gente conseguiu um apoio bem legal do e-commerce Brasil. E eu acho que nesse ponto, assim, a gente está cada vez mais caminhando nesse sentido. Então, esse ano a gente teve a honra de contar com o apoio de vocês também nesse projeto. Então, o mercado todo vem se engajando. Então, esse ano a gente vai premiar 12 lojas das 12 categorias do e-commerce e ainda premiaremos, chama de prêmio Grand Prix, né, que seria a melhor Black Friday do Brasil. Então, o prêmio Black Friday de verdade surgiu com essa pegada, assim, de ser um prêmio de referência para as lojas que fazem a melhor Black Friday do Brasil. Legal. Aproveitando o gancho, já fazendo aqui o que eu chamo de um jabá honesto, que a gente envolve conteúdo e tudo mais, eu queria entender um pouco o que define uma Black Friday de verdade. Uhum. E já aproveitando até o papo que a gente tinha antes, que foi a sua experiência de CRM, a sua experiência de e-commerce lá atrás, então, primeiro, o que é uma Black Friday de verdade, né? Uhum. E como as empresas podem trabalhar para criar essa Black Friday de verdade, né? Tipo, dando dicas do que pode ser feito para esse resultado. Sim, exato. Eu acho que é assim, que eu penso como pilar, está dentro do nosso projeto, são 4 pilares, na verdade, né? Acho que da Black Friday, o primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, é a questão do preço e das condições, né? Que tem a ver não somente com a atratividade do preço que você vai ofertar para o seu cliente durante a Black Friday, que está esperando algo diferenciado, como também com a comunicação transparente, né? De oferecer descontos reais, de oferecer algo que seja realmente vantajoso e claro e transparente com o seu cliente. Se for 5% de desconto, às vezes não tem problema, mas tem que mostrar que é 5% de desconto. Outro ponto que a gente coloca é a questão da qualidade de entrega. Então, a entrega é fundamental dentro do processo de compra por e-commerce. Então, a gente acredita que a entrega seja algo relevante. Por quê? Porque nessa época também surgem aquelas lojas que não têm tanta credibilidade, assim, lojas que surgem tipo, novas, querendo ludibriar o consumidor, então acaba oferecendo prazos. Quando entrega, às vezes entrega com prazos muito elevados, então a entrega é fundamental. A outra parte é atendimento, então, que é o pós-venda, como é que a gente vai ser atendido em caso de precisar fazer uma troca, precisa tirar alguma dúvida. E por último, é a usabilidade do site, que é ter um site estável, fácil de navegar, que o cliente consiga encontrar o produto que deseja de uma forma rápida, tem todas as informações do produto ali e consiga fazer uma compra que seja uma experiência boa para ele. Pô, que legal. E é interessante porque quando a gente estava montando o projeto de ter esse webinar, a gente pensou em 5 temas. Uhum. E o primeiro tema era justamente o picking packing, que é se organizar, né, para não se perder, que a gente teve lá o Mago com boas dicas. A gente trouxe o saque, que era justamente para falar desse, você falou, pô, então o cara compra e quantos dias vai levar para chegar, o atendimento vai ser bom, vai ser ruim, então a gente acabou amarrando também sem querer isso, enfim, planejado, né? A gente trouxe o Pedro para justamente pensar no planejamento,
ter você, e a gente fecharia justamente falando sobre CRO e comportamento de consumo e tudo mais para o e-commerce, né, para ter melhor o e-commerce. E é engraçado porque foi justamente isso. No meio do caminho a gente ainda não tinha fechado com o Black Friday de verdade, mas no final é muito parecido, né, as propostas, né. E eu acho que acaba fazendo muito sentido. O que aconteceu é que no nosso projeto a gente muda um pouco, porque talvez vai ter mais uma pessoa antes de eu falar de CRO. A gente só não vai falar nomes ainda, porque está fechando os horários e as datas. Então vai ter provavelmente mais um webinar aí em breve, com uma pessoa de um grande e-commerce também. E aí voltando para esse processo, como é que foi para você, hoje beleza, hoje está do outro lado do balcão, que você está olhando justamente, deixa eu validar quem é bom e quem é ruim. E aí se você quiser dar sugestões de falar assim, olha, sigam essas lojas, que essas lojas são boas referências, e com a sua experiência de Walmart, que foi um bom tempo aí, o que você traria de dica para a galera aplicar? Porque o Walmart durante muito tempo foi um dos principais e-commerces, né? Sim. Hoje ele mudou um pouco, né? Hoje eu acho que ele é só marketplace, ele deixou de vender os produtos próprios. Diminuiu bastante, né, a operação. Diminuiu bastante a operação, mas eu acho que é uma questão de estratégia, enfim. Não estou aqui para julgar estratégias, e sim estratégia comercial, né? Então a gente está aqui para discutir talvez estratégias de como ter uma boa Black Friday. Então, inclusive, você tinha comentado sobre e-mails. Sim. Né? Eu acho que tem até, você tinha perguntado, né, como é que uma empresa consegue fazer uma Black Friday de verdade, né? E eu acho que vai muito de encontro com você falou na questão até que ressaltada pelo Pedro, que eu acho que é fundamental em todos os sentidos, né? Que a loja fazer um planejamento adequado para isso, né? E o planejamento da Black Friday, assim, na minha opinião, pela importância da data e pela relevância em termos de vendas para o varejo, ela tem que ser planejada a partir do momento que se encerra a Black Friday no ano. Então, passando a Black Friday desse ano, já tem que iniciar o planejamento para a Black Friday do ano seguinte. E eu acho que o varejo tem essa dificuldade, né, de planejamento, né? Mas eu acho que cada vez mais tem melhorado nisso. Então, acho que as lojas precisam se preparar junto. Na verdade, tem 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é se preparar junto aos fornecedores, sem produto, sem ter oferta, sem ter o apelo de compra para o consumidor, a data não acontece da melhor maneira. O segundo ponto seria a questão logística, que é tipo, tem que vender e tem que entregar e ter uma experiência boa, isso é fundamental. E a questão de tecnologia também. Então, hoje, você falou também de experiência, acho que tecnologia e logística, e elas estão caminhando muito juntos no sentido de oferecer uma experiência diferenciada para o consumidor. Então, estou falando aí da parte de pick-up store, de experiência omnichannel. Então, isso tem que ser explorado cada vez mais pelos varejistas, né, durante essa data, porque eu acho que é um diferencial, principalmente os que têm rede de lojas físicas, né? Então, muitas das lojas grandes hoje já tem junto com o e-commerce uma rede de lojas físicas. E isso vem sendo cada vez mais incorporado na experiência de compra. Então, dá essa possibilidade para o cliente de comprar o produto e já retirar na loja do dia seguinte, enfim, tem uma série de possibilidades aí de integração desse mundo virtual com o físico que pode fazer bastante diferença para o consumidor se engajar mais na sua loja durante a Black Friday, né? Porque eu digo assim, organicamente, eu acho que acredito que a Black Friday já tem um potencial de venda que é indiscutível, né? No ano passado, o Ibit já colocou que foram mais de 2 bilhões de vendas, e esse ano, pela ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, já estamos estimando 3 bilhões de vendas, que é um crescimento assim, fantástico comparado com a economia do país, com o crescimento do varejo, né? Estamos falando de mais de 33% aí de aumento de vendas, né? Então, eu acho que a venda, ela virá para o seu e-commerce, mas assim, tem alguns que vão pegar uma fatia maior desse bolo. Então, os que vão pegar a fatia maior desse bolo vão ser as lojas que oferecerem esses 3 pilares, assim, muito bem alinhados e muito bem construídos. E eu acho que a parte de marketing que você falou é um diferencial perfeito ali para a loja mostrar todos esses atributos. Não adianta você ter tudo isso e não comunicar. Então, hoje as lojas estão muito mais preparadas, mas eu acredito que tem muito espaço ainda para trabalhar com captação de leads, com um teaser de Black Friday, com uma pré-campanha mais forte, comunicar, mostrar para o seu cliente que você vai fazer algo diferenciado. Então, isso é fundamental. Por incrível que pareça, a gente ainda vê lojas, ouve varejistas que falam que não vão fazer nada na Black Friday, né? Então, acho algo meio surreal, né? Eu falo, por exemplo, dentro do cenário que a gente tem, eu acho algo que é inimaginável você falar que não vai fazer uma Black Friday. Talvez você não faça uma mega campanha de Black Friday, mas você não está antenado com o que o seu consumidor espera. Eu acho que é um pouco você perder a oportunidade de venda, perder a oportunidade de crescimento.
Então é muito importante ter a comunicação e ter todos esses fatores que façam o cliente comprar na sua loja. É interessante o que você traz, por exemplo, do cliente não querer fazer o Black Friday, que foi até uma coisa que trouxeram aqui numa das conversas, que foi justamente o fato dele pensar na Black Friday e ter todos os produtos com desconto, quando na verdade ele não precisa, né? Ele pode selecionar um X ali de produtos que estão parados, ou estão parados no estoque, ou sei lá, tem pouca saída, enfim. Aí o estoque mais limitado, né, também. Esse é um ponto que você colocou, Daniel, que é importantíssimo. Eu acho que o varejo também tem que entender que a nossa Black Friday, na verdade, que não é a Black Friday americana, ela não vai ter a possibilidade de oferecer os descontos que a Black Friday nos Estados Unidos oferece, assim, por N fatores, que envolve desde a questão tributária, a questão do custo do Brasil, né, de logística, questão da indústria também é totalmente um ecossistema e totalmente diferente do deles. Então, a gente não tem por obrigação fazer algo igual a deles, mas a gente tem que fazer algo que seja verdadeiro. Por isso que a gente coloca, tipo, a Black Friday de verdade é bem nesse sentido, né? De ser algo que seja de verdade, que a gente vai encontrar produtos vantajosos. E isso vai bem no que você falou. Se é impossível fazer descontos no site inteiro, vamos fazer descontos naqueles produtos que você consegue, vamos fazer bem. Vamos selecionar os segmentos que são mais adequados, vamos negociar com a indústria produtos que sejam específicos para a data. Então, eu acho que nesse ponto que eu acho que o varejista ele precisa ser bem, cada vez mais criterioso nisso, né? Então, e como você falou também, nada impede de a gente ter um nicho selecionado de produtos e fazer uma grande comunicação em cima disso. Se você tiver algo relevante, que seja realmente bom para o seu cliente, você pode trabalhar em cima de que seja um número limitado, né, de itens. E eu acho que isso o consumidor vem entendendo também, né? Então, eles sabem que as melhores condições, elas têm aquele horário específico, aquela quantidade limitada, e ele tem que ficar ligado para aproveitar. E nem tudo vai estar dentro da Black Friday. Então, para o consumidor, ele já está muito mais atento nessa questão de pesquisa e vem se preocupando cada vez mais, né? Esse ano também a gente lançou uma extensão, que está até pedido de muitos clientes, que é para ajudar a monitorar os preços dentro dos varejistas. Legal. Então, o cliente instala no navegador dele, está lá no nosso site, ele instala no navegador deles, quando ele está na página de produto, ele já automaticamente já compara com várias lojas ali que estão sendo monitoradas. Então, o cliente, ele busca essa questão de pesquisa mesmo, de cada vez mais estar mais atento, né? Então, as lojas precisam também seguir essa mesma linha de raciocínio, e eu acho que vem seguindo as lojas mais confiáveis, as mais procuradas aí pelos clientes, elas vêm seguindo essa linha de cada vez mais ter transparência e prestar um bom serviço durante a Black Friday. Legal, eu tenho duas perguntas para fazer em relação a isso. Primeiro, o acordo comercial. Qual é o desafio? Até porque você, por ter trabalhado em dois grandes grupos, eu acho que é um pouco mais fácil, não sei, aí você vai me dizer isso, pensando que é o momento, a gente atende muita indústria. Então, a gente sabe que agora que a indústria está mandando todo o material para o varejo, porque ele sabe que é a melhor data. Sim. Então, você negociar uma coisa que, às vezes, ele já sabe que vai vender, qual é o desafio? Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer também é isso, falar, eu queria que você falasse onde que está esse plugin, para o pessoal baixar, porque é bem legal isso. Eu dou aula de mídia em alguns lugares, e esses dias eu peguei o grupo dos alunos discutindo justamente isso, sobre Black Friday, e um estava dando dica para o outro, justamente de plugin que ele podia instalar, para saber onde realmente tinha uma oferta melhor ou não. É bem interessante que o consumidor realmente está muito antenado sobre isso. Sem dúvidas. Falando sobre a questão do grande varejista, do pequeno varejista, eu sempre digo, a gente também somos, na Proximídia somos uma pequena empresa, a gente também tem grandes empresas, a gente sempre coloca isso como, são diferenciais parecidos, né? Então, o grande, ele tem a diferença do peso, do volume, de toda aquela enterprise ali que dá o peso na negociação com os fornecedores. Em contrapartida, o pequeno, ele tem agilidade. Então, algo dentro de um grande varejista, dentro de uma grande empresa, é algo muito burocrático, muito lento, ele envolve várias alçadas de aprovações e diversos processos que acabam dificultando a negociação. No pequeno, é tudo, teoricamente, mais rápido, mais ágil, a possibilidade de implementação de tecnologia é muito mais simples, né, de testar novas ferramentas é algo muito mais simples. Então, cada um explorar suas potencialidades. Eu acho que o grande tem uma vantagem estratégia com os fornecedores pelo volume, mas o pequeno
ele tem a questão de poder oferecer uma experiência para o fornecedor diferenciada dentro do que o grande já vai fazer. Então, acredito que todos têm espaço aí dentro dessa cadeia. Em relação à nossa extensão, vocês podem acessar buscacupons.blackfridaydeverdade.com.br e fazer um download. Ele está disponível hoje para Google Chrome e em breve para Firefox também. Então, é uma ferramenta bem simples, com uma usabilidade bem fácil e que ajuda bastante, porque além de comparar os preços, ele olha o histórico de preços do produto dentro daquela loja e também tem uma ferramenta de aplicar cupons de descontos automáticos. Então, ele tem um catálogo de cupons de descontos já importados dentro da extensão. Então, chega no carrinho, ele já testa vários cupons automaticamente. Ajuda muito o cliente a economizar, sem dúvidas. Caraca, interessante, que legal. Faz parte do nosso projeto, o nosso projeto é fazer, que envolve as duas pontas, né? Que eu acho que, como eu falei, para ter uma Black Friday de verdade, a gente tem que ter o lojista fazendo um bom trabalho e tem que ter um consumidor atento e buscando sempre as melhores condições. Acho que essa é a química que vai gerar uma Black Friday de verdade mesmo. E aí, eu vou gerar talvez uma polêmica aqui. Você acha que faz sentido? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Por exemplo, o cara dá o produto porque ele quer captar o cliente. Eu digo dá, eu estou exagerando um pouco aqui no termo, não necessariamente dá, mas o que ele faz? Ele fala assim, ó, se você comprar este produto, eu te dou esse de graça. E aí meio que ele empata às vezes o produto, justamente porque você falou, é um outro mercado, é um outro cenário, é um outro tudo. Porém, uma das coisas que a gente tem percebido, principalmente quando a gente está trabalhando de mídia, como você falou, também tem uma empresa de mídia, de captação, é que com o passar do tempo, o custo de aquisição desse consumidor está ficando cada vez mais caro. Sim. Até porque, às vezes, você tem parceiros e players brigando pelo mesmo consumidor. Sim. Né? Hoje a gente tem todo mundo, principalmente, eu brinco, eu fui esses dias no E-Commerce Brasil e todo stand promete, no mínimo, 30% a mais de conversão. Eu falei, se eu fechar com 4 aqui, já tá eu bati a meta, vendi tudo que tinha que vender e vou para a praia, né? Sim. Então, e no final, todas elas estão fazendo muito parecido. E eu estou falando tudo isso por quê? A ideia é que eu te faço a pergunta, às vezes faz sentido para um varejista ter uma margem quase zero para captar esse consumidor, colocar ele na base, que é um dos pontos que você falou aqui em meio, é uma coisa que dá muito resultado, a gente estava falando isso off, a gente pode explorar mais isso. Você acha que, como estratégia, faz sentido às vezes ele optar por isso ou não? Cara, tudo tem que ter lucro 100%, porque às vezes ele... Nas aulas de mídia eu falo muito isso. Eu falo, cara, você fez a conta se o que você investiu em publicidade está gerando lucro na outra ponta ou você está só comparando assim, investi 1.000, vendi 2.000? Né? Porque às vezes acontece isso, cara, mídia, principalmente, às vezes ele investe e não faz a conta de lucratividade. Exato, acontece muito, né? Eu acho que tem 2 pontos aí, tem que estar tudo dentro do business plan, né? Então, acho que você tem que ter e dentro desse business plan você tem um ponto de equilíbrio, né? E você tem que trabalhar bem essa questão, acho que tem alguns... E dentro de mídia, trabalhar muito bem com os canais nesse sentido, né? Então, você está falando, por exemplo, você falou de e-mail marketing. E-mail marketing é um canal muito de impulso, né? Diferente, por exemplo, de um Google AdWords, por exemplo, que a pessoa já entra buscando um produto específico, ela tem uma propensão de compra muito maior. Do e-mail marketing, a princípio, eu posso até conhecer um pouco sobre você, sobre o seu comportamento, mas não necessariamente você está buscando aquele produto que eu enviei para comprar naquele momento. Então, o e-mail marketing tem que trabalhar com uma oferta que seja agressiva, que gere essa impulsividade, então vamos dizer. Então, você precisa sangrar um pouco mais na margem para conseguir melhores resultados. Eu vejo muita gente, muito varejista, que às vezes quer ser um pouco mais conservador, porque tem uma margem limitada, mas às vezes se você pegar o quanto que você está gastando de mídias e sem conversão, num canal específico, às vezes é muito maior, você está gastando muito mais dinheiro sem conversão, e não está usando adequadamente naquele canal. E tem outros, como você falou, que é o contrário, mais rentabilidade. Então, quando você fala de CRM, na parte de entender a régua de relacionamento do cliente, de saber como ganhar mais. Às vezes tem um ponto que a partir do momento que o cliente está na sua base, já teve uma experiência com você, que é algo intangível, né? A experiência que ele teve, o quanto que ele confiou na sua marca. E aí tem uns plus, algumas coisas adicionais que você pode fazer também por esse cliente, que é uma condição de pagamento diferenciada, que é uma condição de frete diferenciada para esse cliente. Então, não necessariamente é algo que você tenha que reduzir muito a sua margem de lucro, mas que você consiga trabalhar esse cliente de uma forma mais adequada. Então, eu acredito que essa conta simplesmente, eu tenho que sempre vender ganhando dinheiro, é algo relativo, porque vai de acordo com a estratégia da empresa, né? Então, você tem, por exemplo, startups que têm estratégia de crescimento, eu preciso ganhar base, preciso ganhar o cliente. A questão é você ter tudo isso desenhado
não só a partir do momento que você tem que captar, mas e aí, qual vai ser o step seguinte, né? Como é que eu vou começar? Bom, captei a base, como é que eu vou começar a ganhar rentabilidade? A gente tem experiências aí de grandes players, por exemplo, que estão sofrendo nesse sentido, né? Tiveram um crescimento exponencial e agora estão caminhando bem pesado para tentar conseguir ir para um caminho de rentabilidade. Não é fácil. Se a gente perde a mão nesse primeiro step, ir para um segundo step se torna cada vez mais complicado. É mais complicado. E você acha que faz sentido, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito também acontecer, aí eu não estou falando de Black Friday ainda, porque já está acontecendo, eu vejo fechar muita parceria com empresas de meio de pagamento, coisas do tipo, esses dias mesmo, um dos e-commerce que eu compro bastante, ele falou assim, ó, se você pagar com o Google Pay, você tem tantos % de desconto, ou você não paga o frete. O outro tinha aquele PicPay. Se você comprar com PicPay, você não paga tal coisa. Visa Checkout. Então, eu vejo também que está rolando uma briga muito grande entre os meios de pagamento e quem está se beneficiando no final é o consumidor e talvez o potencial varejista que tem um benefício extra. Você acha que faz sentido, por exemplo, buscar parceiros para se cercar também? Porque, legal, você está falando do fornecedor de produto, que é o primeiro ponto que você falou. E o meio de pagamento também, você acha que é uma coisa que, principalmente nessa briga que a gente tem hoje, que está, antes a gente tinha 5 meios de pagamento, hoje você tem, 20, 30, não sei quantos a gente tem hoje. A gente está num momento que é bem um boom, né, das fintechs, de meio de pagamento, tudo, a gente tem, com certeza o varejista tem um espaço aí para ser explorado bem legal. Eu acho que isso vem acontecendo, tanto é que tem alguns, até varejistas grandes, que estão criando seus próprios meios de pagamento e que vão ser, na verdade, não só servir apenas neles, mas para vários varejistas. E eu acho que esse é um caminho, assim, muito bacana que tem sido feito. E, sem dúvida, se o varejo souber explorar isso junto a essas empresas, fazendo grandes parcerias, eu acho que não só para Black Friday, mas qualquer campanha que você fizer, pode ser um atrativo tanto que gera benefícios não só para o varejista, mas também para a empresa, para o meio de pagamento, que vai aumentar a base de clientes, que vai aumentar a recorrência, né? Então, acho que, com certeza, é algo que cada vez a gente vai ver mais aí no mercado, sem dúvidas. Legal. Você falou um negócio que me chamou a atenção, porque eu fui falar de pagamento, até porque eu já estava na cabeça aqui, mas você falou de e-mail marketing, né? Eu não vou falar qual a marca, mas eu de vez em quando compro vinho. Eu não sou o apreciador, não entendo muito, eu vou experimentando, depois não sei nem qual é a uva. Mas o que me chamou a atenção é que num desses sites que eu compro, ele faz muito isso, ele tem boas promoções e ele se relaciona muito comigo por e-mail. Né? E é interessante que quando eu recebo um e-mail, a minha sensação é que eu tenho que clicar logo, e fazer a compra logo, porque por exemplo, se eu recebo de manhã um e-mail e eu vou abrir à noite, não tem mais produto. Não tem mais produto. Ele coloca, sei lá, um lote de X produtos com um preço lá embaixo e ou você compra ou acabou. Sim. E isso me gera uma necessidade que, inclusive nos outros webinários a gente falou sobre isso, sobre a escassez. Exato. Né? É muito interessante. A mesma coisa, sei lá, com passagens. Chega a promoção de passagem ali. Se o cara não entra comprar no horário, você deixar para, não, amanhã eu vejo. Acabou, Acabou. Você acha que é uma boa estratégia também? Porque a gente casa justamente estoque limitado, pensando na estratégia de até quanto daquele produto posso vender para ter rentabilidade, né, que é um dos pontos que você trouxe. Casa também o que era o passado, que eu costumo falar sempre do Groupon. No Groupon, quando começou, você comprava logo, você tinha medo de não ter mais aquela oferta. Quando você descobriu que ele estava sempre lá à disposição, você desencanou. Você acha que trabalha também essa escassez, inclusive no Black Friday? Assim, eu tenho 20 itens, eu tenho 40 itens, eu tenho, X itens. Quer pagar antecipado aqui, já está garantido o seu, ou deixa Deus dará e vamos ver o que dá? O que você, com a sua experiência, diz sobre isso? Legal. É assim, o e-mail marketing ele tem essa questão que eu tinha comentado antes, né? Que é de gerar a urgência, né? O senso de urgência dentro do cliente. Ele tem essa força mesmo. O grande X da questão aí, você deu um exemplo que com certeza essa empresa usa bem, que é de todos, gera esse sentido de escassez, né? Então tem que comprar agora, tem que fazer o negócio agora, senão eu vou perder. Mas o desafio é você fazer isso sempre, né? Com frequência, né? Então você nem sempre vai ter, frequentemente, a melhor condição, os melhores produtos para ofertar para o seu cliente e dar esse senso de urgência. Então eu vejo que tem esse pilar de aquisição, que eu acho que é fundamental de trabalhar bem a aquisição de clientes e compra por impulso. E tem outro ponto que eu acho que até é o desafio maior, porque isso é fácil, né? Você tendo o produto, o preço,
gerar o sentido de escassez ali, gerar um senso de urgência é muito fácil. Agora, o desafio maior é você trabalhar um relacionamento com o cliente dentro do e-mail marketing, né? Acho que isso que as empresas às vezes fazem muito pouco, né? Hoje, lá a gente trabalha muito com a questão do comportamental. Então, o que a gente vê no mercado hoje, né? Tem muita questão do segmento, como a gente chama de segmentação mais básica, né? Aquela segmentação mais bem tranquila, assim, o cara comprou a TV, eu vou mandar um e-mail com suporte, ou comprou a viagem, passagem de avião, vou mandar e-mail com locação de carros, enfim, tem uma série de cruzamentos. E eu acho que cada um, as empresas se atentam um pouco ao timing disso, então tem a questão do timing de compra, e a segmentação, a sua característica, o seu perfil, ele é dinâmico, ele não é uma coisa fixa. Então, hoje você pode estar comprando fraldas porque você acabou de ter um filho e tem essa necessidade. Daqui a 2, 3 anos, você não vai ter mais essa necessidade. E eu acho que a questão desse comportamental ser cada vez mais dinâmico, desse behavior ser algo que seja inteligente, né, que acompanhe seu cliente durante esse ciclo, ele faz total diferença na questão do relacionamento. Porque quando a gente fala senso de urgência, não é somente você mandar uma oferta boa com preço animal, que você estoque, você fica com medo que vai acabar, você acaba até comprando sem precisar. Mas é também você mandar o produto certo, para o cara certo, com uma condição legal, e você consegue converter de uma forma até mais rentável do que uma promoção que você está sangrando muito na margem, né? Então, as empresas elas têm que se atentar a isso. Eu acho que isso que você falou é muito bacana, que é você gera volume, você gera vendas, mas a questão do relacionamento, de você aumentar aquela margem, de você fazer um cross-selling com o seu cliente, fazer um aumento ali de relevância dentro da sua base de clientes com relação ao spending, eu acho que precisa ser bem pensado, precisa ter ferramenta, tecnologia, precisa ter inteligência das pessoas de marketing que atuam nesse setor, né? Hoje a gente trabalha muito com a questão do momento. Então tem que ser muito, o momento do cliente cruzar com a melhor oferta possível. E isso tem que ser no time, não adianta ser algo lento, burocrático, tem que ser algo rápido e no momento certo. A ferramenta de disparo, então, influencia nesse processo? Sim. A ferramenta faz parte, né? Tem que ter a tecnologia para conseguir fazer isso. Mas é lógico que sem a tecnologia ela não faz nada sozinha. Precisa ter as pessoas para gerar esses triggers, esses gatilhos para o cliente, para receber de forma mais consistente, né? Então, eu digo sempre isso, né? Então, você não adianta você ter o melhor piloto e colocar ele num Fusca, não adianta você ter uma Ferrari e não ter um bom piloto. Exato, não ter um bom piloto. Então, acho que são as duas coisas. É uma combinação que geralmente dá resultado, de ter boas pessoas, uma equipe boa de relacionamento, de CRM, e ter as ferramentas adequadas para eles conseguirem trabalhar. Não, perfeito. E até aproveitando isso, acho que um grande problema que as pessoas passam, ela trabalha um e-mail bacana, e aí ele joga o usuário numa página qualquer, com dificuldade de navegação, com problemas de chegar no carrinho, que é um dos pontos que a gente fala muito, né? Um dos pontos que eu vou provavelmente bater quando eu falar de CRO, que é isso. O desafio que se investe muito em mídia, se investe muito em aquisição, se investe em SEO, em tudo, só que quanto está sendo investido para melhorar a performance do site? Né? O quanto a gente trabalha isso? Porque um dos pontos que eu vejo, e até como experiência desse e-commerce que eu frequento, é que o meu, por um lado, me gera uma necessidade muito grande de acessar e querer comprar isso, por outro lado, me gera uma frustração muito grande, porque toda vez que eu entro e não tem, eu falo de novo, não tem, sabe? E ele não me dá uma opção similar, aquilo, acabou, espera o próximo e-mail. Tudo bem. Só que chega uma hora que você começa a não, você fala, putz, é muito pouco, né? Você acaba desistindo, mas o que eu ia te falar também é o seguinte, ou então beleza, eu encontro o produto, só que existe uma dificuldade para comprar, porque aí, talvez eu já até diga quem é por isso, né? Eu clico lá e às vezes eu não estou logado com a minha conta pessoal, aí ele não me dá o preço, ele fala, mas para te dar o preço, você tem que logar. Aí você fala, porra, e aí? Né? Então ele me obriga a gerar o primeiro clique, eu já estou interessado em comprar. Aí eu clico, sim, eu já sei a ideia do preço. Aí eu clico, vou para uma outra página, quantos você quer? Então ele me coloca muitos steps, muitos passos para o final finalizar essa compra. E eu imagino o seguinte, imagina na Black Friday esse e-commerce. Sim.
né? Que, inclusive, já está fazendo uma campanha antecipada de compre agora e tenha X% de desconto durante a Black Friday. Black Friday. E já está meio que garantindo a Black Friday dele. É uma estratégia legal. Só que começa a me incomodar justamente isso. Eu, como profissional da área, fico muito incomodado com a experiência de navegação. Né? E foi um dos pontos que você trouxe, tecnologia. Sim. E tecnologia não está só atrelado também à robustez software, né? Exato. Também está relacionado à experiência. Sim. Como é que você trata ou tratava isso quando você fala dessa experiência e a tecnologia envolvida? Eu acho que infelizmente ainda hoje no Brasil ainda não estamos no patamar ideal, né, de equipes e estruturas voltadas mais para a usabilidade, mas hoje acho que melhorou muito dentro do que era antes. Hoje você vê as empresas muito mais preocupadas com a questão do UX, de como que o cliente vai realizar a compra dentro do site. E como você falou, né, acho que tem a questão da usabilidade, que vai ter uma pessoa analisando isso e fazendo teste A/B e tentando achar o melhor caminho para aquela situação, como também você tem o software que já acaba te trazendo isso de uma forma mais mastigada, né? Então, acho que as empresas às vezes não param, que eu percebo, né? Os varejistas não têm muito braço hoje para olhar isso de forma mais profunda, mas eu acredito que se parassem para olhar, eu acho que teria um ganho de operação e de conversão assim fantástico. Então, às vezes a empresa fica muito mais preocupada, como você falou, né? Em trazer gente, preciso trazer tráfego, preciso, enfim, preciso mandar e-mail, preciso fazer publicidade, e às vezes esquecem um pouco de olhar, ou olham de forma muito superficial, né? Aí você entra não só nessa questão que você falou de caminho de compra, né? O processo de compra, mas também até antes disso, né? Às vezes eu estou entrando no site e quero fazer uma busca, né? Então, como é que eu categorizo melhor o meu site? Como é que eu ofereço uma experiência de busca mais interessante? Às vezes acontece até dos buscadores fazerem esse papel, né? Você deve ter o Google ajudando, às vezes, muito mais na busca do que o próprio site que a pessoa está comprando, né? O site acaba sendo só um caminho final ali de compra, que já escolheu o produto, já viu, fez uma comparação no buscador e acaba usando o site só como um ponto final, sendo que o site, por exemplo, você pega hoje nos Estados Unidos, a Amazon tem esse papel, né, muito de ajudar o consumidor a achar o produto, né, de ter as recomendações corretas, de ter um processo de compra muito simples, né, muito ágil, né. Então, acho que as empresas vêm se preocupando mais com isso, sim. Hoje já vem profissionais muito gabaritados, né, em UX, dentro das operações de varejo. Legal. Só que ainda é algo, com certeza, deficitário em algumas operações que precisam amadurecer nesse sentido, né? Não, legal. Acho que a Amazon é um concurso, né? Quando a gente fala de experiência, eu costumo brincar que é tão rápido e fácil você comprar lá que às vezes é mais fácil você comprar que às vezes você até desiste de cancelar, né? Sim. Porque foi tão rápido comprar. E é fácil também cancelar. Exato. É interessante. Isso é muito simples. Eu fiz uma viagem recente, peguei lá o Amazon Prime. Esqueci, atrasei um dia para cancelar lá, porque eu queria só um mês. E aí mandei e-mail dizendo, olha, eu só queria um mês, porque eu fui fazer uma viagem, mas passou. Senão, tudo bem. Se quiser cobrar mais um mês, tudo bem. Eu entendo. Eu perdi o prazo. E eles, não, estou cancelando agora. Estou cancelando para você e fica tranquilo. Um dia a mais não vai fazer diferença. Então, isso também é uma coisa legal, que eu sinto que a Amazon faz isso muito bem. Por outro lado, eu sei que também o mercado americano está começando a questionar sobre a logística reversa. Sim. Né? Mas, e talvez não tem tanto jeitinho. Não vou falar que é o jeitinho brasileiro, mas não tem tanto jeitinho lá quanto os varejistas sofrem aqui. Mas é um ponto que eu vejo que é muito interessante, que eles facilitam muito a vida do consumidor do outro lado, para justamente, quer, compra, se não quer, ok, né? De novo, eu tive, nessas experiências de viagem, eu comprei um produto, coloquei no braço, um relógio, usei 2 dias e me incomodava. Deu 2 dias e me incomodava, cheguei na loja e falei, não quero. E não precisei justificar nada, simplesmente ela falou assim, tá, você quer o dinheiro ou você quer outro produto? Olha, isso é uma reclamação recorrente, né? Tem muita gente que fala, tanto nas lojas na Amazon ou lojas da Apple mesmo, né? Comprando aqui ou comprando nos Estados Unidos, tratamento totalmente diferente. Eu falei, não dá para comparar muito os mercados em si, tem por N motivos ali que fazem eles serem tão distintos assim, mas acredito que mostra um pouco também quanto que a confiança na marca e a experiência fazem diferença na hora do consumidor escolher. Que não, a gente às vezes fica muito apegado a preço, né? Então eu acho que, por exemplo, você falou da Amazon, às vezes você tem um produto às vezes um pouquinho mais caro, mas pela facilidade, por toda essa questão do atendimento que você tem, você
vai acabar comprando lá, porque você sabe que você vai ter uma experiência boa, não vai ter dor de cabeça, não vai ter problemas com a entrega, e às vezes até tem outros tipos de vantagem que você acaba usufruindo e fazendo diferença na compra. Então hoje, assim, as empresas investem muito pouco em experiência, vamos dizer, uma experiência diferenciada, né? Então os fornecedores de logística são muito parecidos, né? Na questão do marketplace, né? Os lojistas integrados que estão por trás dos grandes varejistas também são os mesmos praticamente todos. Então o diferencial acaba sendo muito focado no preço. E eu acho que nesse ponto ali, e a tecnologia, como a gente já comentou anteriormente, né, tem evoluído, mas ainda tem vários pontos aí que eu não vejo tanta diferença assim, das lojas brasileiras de comprar numa loja ou numa outra. Às vezes você tem a diferenciação pelo ruim, né? Como você falou, às vezes isso aqui é tão ruim que acaba, essa navegação, essa usabilidade é tão ruim que acaba se destacando dessa, mas as boas lojas ali no geral, eles têm uma experiência muito parecida. Então acho que as lojas podem investir muito nisso. Eu vejo um potencial enorme aí para as lojas começarem a olhar com carinho, e eu acho que muitas já vêm olhando, assim, eu tenho sentido algumas melhorias muito boas, assim, tem alguns casos, até como você falou, que precisam ser revistos, mas eu acredito que as lojas vão olhar cada vez mais para isso, e é o que vai acabar sendo diferencial, porque como ele colocou, com esse crescimento do marketplace, e é isso que vai fazer o consumidor escolher além, lógico, de toda a questão comercial por trás, mas também o que vai fazer o consumidor escolher esse tratamento que ele vai ter de loja para loja, né? Vou dar um exemplo que é um paralelo, né, que eu acho que faz bastante sentido com a questão do marketplace, é a questão dos aplicativos de transporte, né? Os motoristas muitas vezes são os mesmos, mas você tem duas pontas ali que fazem total diferença, que é o quê? É o motorista e o consumidor que está solicitando o serviço. Então, você traindo consumidores bons, traindo motoristas bons, você precisa ter uma tecnologia que seja adequada ali, você tem que ter uma equipe e tudo, que dê segurança, que faça a parte de avaliação corretamente, que o software funcione bem, que mostre exatamente aquilo que você quer ver. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho que as lojas vão ter que traçar, né? Investir muito em tecnologia, investir no cliente, né? Valorizar os bons clientes, acho que esse é um ponto que também, isso é bastante importante até. Você falou do Amazon Prime, né, que acho que é um serviço que eles têm aqui, já tem algumas lojas que já estão fazendo algo parecido, e eu acho que é esse o caminho, assim, você tem que gastar com clientes bons, né, e às vezes você pega uma oferta, você falou de uma oferta que você, com um cliente bom, gostaria de usufruir, às vezes não consegue, né, então é uma coisa meio contraditória, né, em vez de você privilegiar os bons clientes, você acaba jogando no mar aberto, privilegia um cliente que vai comprar uma vez com você e só vai comprar quando você tiver o menor preço assim, possível. Então é um cliente deficitário, vamos dizer assim. E você esquece dos seus clientes, que são os clientes mais rentáveis, que trazem mais receita para o negócio. Então eu acho que as lojas têm que começar a olhar para isso, têm que começar a trabalhar mais a base de clientes. E eu acho que um caminho é esse, a gente ter uma experiência, uma diferenciação de segmentação e oferecer serviço, né? As lojas têm que oferecer serviço, porque produto, entrega, acho que cada vez é um diferencial, tem que estar rodando bem, mas cada vez vai ser menor o diferencial entre uma e outra. Então a gente vai ter que escolher por outros aspectos, seja o aspecto de inovação, seja o aspecto de facilidade, seja o aspecto de confiabilidade, né? Então acho que nesse ponto, o que você falou faz todo sentido, né? Você mesmo citou um caso que é bem atual e que todo mundo elogia muito, que é o da Amazon, né? Que oferece realmente uma experiência que é diferenciada dos demais varejistas. Não, total. E do Prêmio Black Friday, as empresas estão encaixadas bem nesse modelo, né? De entregar experiência, entregar tecnologia, preço. E esse é um monitoramento anual? Como é que é esse processo? Quer dizer, tudo bem que a gente está falando do Black Friday de verdade, só que o acompanhamento dessa tecnologia, desse processo, é ao longo dos últimos meses? Como é que é isso? Como é que é feito essa seleção e quais são os critérios, né, que definem o que vai ser levado em consideração e a pontuação? Como é que funciona isso do Black Friday de verdade? Do prêmio Black Friday de verdade, como é que funciona? A gente tem 12 categorias, né, como eu falei, as lojas finalistas, isso é bem bacana porque a gente escolheu fazer algo assim, que seja uma premiação que seja avalizada não só pelos consumidores, mas também pelo mercado de e-commerce. Então, na fase de júri, a gente tem 20 especialistas de mercado que indicam as 5 melhores lojas finalistas de cada categoria. Então, as mais votadas por esse júri compõem as lojas finalistas.
Mas aí passa, na fase final, vai para a fase de votação popular, que é onde o próprio consumidor vai dar o crivo daquela indicação para alguma das lojas. Então, a loja mais votada durante o período de outubro e novembro vai ser a loja vencedora ali da categoria, que vai ter o evento dia 27 de novembro para a premiação dessas lojas. O que a gente coloca sempre, que muita gente fala, mas começa a votação antes da Black Friday. Então, a gente quer muito valorizar as experiências anteriores dos clientes, né? Então, todo mundo tem uma imagem, às vezes uma fotografia tem que ser muito bem pensada, né? Porque às vezes você dá uma avaliação logo após uma compra, é uma avaliação feita, vamos dizer, com sangue quente, né? Então, com emoção. Com emoção, exato. Você pode estar tanto uma nota que é negativa injusta, quanto uma nota, às vezes, positiva que não foi tanto assim, né? Então, a gente coloca não só a Black Friday do ano, mas as Black Fridays anteriores. O que aquele cliente vivenciou naquelas lojas, né? E eu acho que a partir disso, avaliar os critérios que a gente colocou, né? Que é preço, atendimento, entrega e facilidade de compra, usabilidade, a experiência do cliente dentro da loja. O prêmio em si, ele tem essa função de gerar lastro para as principais lojas que mais se destacam, né? Dentro da nossa campanha, a gente tem outra boa prática também que a gente coloca, que é dentro das lojas que estão dentro da campanha, elas assinarem um termo de compromisso, que é um termo de compromisso Black Friday de verdade. Todas as lojas assinam, falando que se comprometem a seguir os descontos reais, comunicação transparente e, lógico, seguir o Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que isso é muito importante também, porque apesar de muitas, e você falar que isso, putz, tem que ser, né, teria que ser padrão, mas como nem todo mundo segue, eu acho que é algo que dá confiança para o consumidor que aquela loja está comprometida com a data e com a campanha. E isso ajuda muito. Junto com a extensão e com a questão do site, da curadoria que a gente faz de ofertas, eu acho que é o componente ali que faz o cliente acreditar e ver que, tipo, as lojas, as empresas que estão fazendo parte do nosso projeto estão engajadas com isso, e não só as empresas que estão aos varejistas, mas também todo o ecossistema ali. Então, como eu falei, temos agências, temos plataformas de afiliação, temos, enfim, fintechs, tem uma série de empresas que estão apoiando o projeto porque estão interessadas em melhorar o nosso engajamento, nossa reputação, e acho que é um trabalho do mercado em si. A gente jogar só esse peso em cima dos varejistas, eu acho que é algo injusto. Acho que é um papel de todo o mercado fazer o negócio alavancar e fazer com que os clientes cada vez mais acreditem nisso, nessa data, e a gente consiga ter mais resultados, porque é um efeito, vamos dizer que com certeza é ganha-ganha, o varejista está ganhando mais, todo o mercado ganha, então eu acho que o nosso papel é fazer isso também. E dar munição para o consumidor. Porque o consumidor ele tem que ser algo que impulsione o nosso nível operacional para cima, né? Que faça a gente entregar algo com mais qualidade. O conjunto, né? Eu costumo inclusive falar isso muito pessoalmente, que na vida pessoal, que não é só o político que faz a diferença no Brasil. Exato. Né? Eu acho que a população, o político, todo mundo junto vai fazer uma diferença. Exato. Cara, foi muito bom. A gente estourou o nosso tempo aqui, nossos 50 minutos aqui de bate-papo. Quero agradecer. Eu acho que dava pra gente falar mais algumas coisas aqui super legais. E eu queria que você, se você puder, é claro, deixar os seus contatos para quem quiser depois falar com você. Uhum. É importante também avisar o pessoal que depois desses webinários, a gente está criando um canal no YouTube em que a gente vai subir todo esse conteúdo e vou deixar lá disponível para a galera depois acessar. Quando tiver no ar, a gente te avisa também. Legal. É um projeto que a gente está em paralelo aqui, correndo. Mas é isso, se você puder deixar os seus contatos, Francisco, com o pessoal, seria super legal. Legal. Quem quiser falar um pouco mais comigo, pode mandar um e-mail para francisco@proximedia.com.br, ou se quiser falar também um pouco sobre a questão da Black Friday de verdade, a gente tem um e-mail também próprio para isso, que é o contato@blackfridaydeverdade.com.br. E, enfim, assim, estou disponível aí também nas redes sociais, LinkedIn, fica à vontade aí, se a gente tiver alguma dúvida, para falar com a gente aí também, tá bom? É só procurar Francisco Cantão. Francisco Cantão, para procurar no LinkedIn e me adicionar, enfim, estou à disposição de vocês. Legal, bom. Daniel, gostaria de agradecê-lo também, né, pelo convite da CRP Mango. Muito obrigado aí pelo espaço. E eu que agradeço, cara. Na verdade, a gente fica muito feliz e honrado de ter você com a gente, porque é justamente isso. São pessoas que estão fazendo diferença no mercado e que a gente acredita que possa ajudar. Compartilhando um pouco de experiência, compartilhando um pouco do que conviveu e vivenciou, né, no universo do Black Friday. Principalmente o Walmart, agora Black Friday de verdade faz toda uma diferença, né? Sim. Então isso é muito legal e a gente acredita muito nessas datas. Sim. Que isso faz a diferença no mercado, né? Ajuda muito.
Sem dúvida. Dia das Mães, Natal, namorados, Páscoa, cara, qualquer data comemorativa que houver que a gente possa ajudar o mercado, por que não, né? A gente agradece mais uma vez a presença do pessoal lá da outra ponta, avisando que provavelmente semana que vem a gente vai ter um novo webinar. A gente ainda não tem exatamente a data, porque justamente a pessoa que vai participar, a gente não pode nem falar o nome, tem horários bem apertados, uma agenda bem apertada, mas quem precisar depois, eu estou à disposição também nas redes sociais, pode me procurar como Daniel Galvão ou Daniel R. Galvão, acho que é mais fácil, porque quando você procura por Daniel Galvão, tem 3 ainda, tem um jornalista, que o cara é muito bom, tem um músico, e aí fica difícil competir, Fica né? por trás. Fica difícil competir com esses caras. Fazendo o nosso jabá honesto, a gente está com um projeto bem legal para Black Friday, em que a gente está desenvolvendo, e aliás a gente pode depois até conversar também com vocês, que a gente está montando um projeto de pré-Black Friday justamente para fazer captação de cadastro para aquela loja que quer se antecipar, para não ter que pagar muito a mídia lá na ponta, na semana final gastar muito em mídia. A gente está desenvolvendo um projeto, pode conversar com o Tardelli lá com o nosso diretor comercial, um dos sócios da SRP. E ele tem um projeto muito bacana, que a gente junta landing page, mídia, disparo de e-mail, uma coisa bem interessante justamente para trazer lead qualificado com um custo menor. Então, quem quiser depois só ligar lá na CRP ou acessar o nosso site, que é crpmanco.com.br, e vejo vocês na semana que vem. Eu acho que é isso, né? Gente, obrigado, abraços, valeu!